sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu um poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E algo que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Aqui pulava um pedaço, não dá para entender porque era um profeta. Porque onde Jesus falou: chama teu marido, e a mulher, não sei porque corta os evangelhos, para depois não entender nada. E a mulher disse: eu não tenho marido. Porque como é que Jesus ia se revelar e descobrir que Jesus era um profeta? É desumano. Mas já não você falou da inteligência humana. Não é um acaso. Aí Jesus falou para ela: falaste bem, não tenho marido, porque você teve 5 homens, e aquele com o qual você vive agora nem é teu marido. Aí que ela fala: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras,
pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sempre, os homens, mesmo nós da igreja, adaptamos as coisas no nosso gosto, para não perder mais 1 minuto de leitura, ou 2 minutos. Veja, se corta o evangelho na igreja, não se entende o bolufa. Aí fica um evangelho, uma coisa ininteligível. Isso não está bem. Que o evangelho é claro, 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 claro. É que nem a matemática. 2 mais 2 tem que ser 4. Na política, 2 mais 2 pode ser 5. Os políticos dizem, 2 mais 2 pode ser 5 na política. Mas na administração, se você tem dinheiro e tem que administrar, 2 mais 2 tem que ser 4. Porque se você gasta 5 e ganha 4, vai ficar com dívida. Então, e o evangelho é a mesma coisa, porque antes de mais nada é a verdade. É a verdade, não é um mais ou menos. Porque a verdade é a realidade. A verdade não é uma ideia, não é um conceito, não é uma leitura. A verdade é a realidade. Tanto que quando Jesus fala, e a mulher lhe pergunta, aonde temos que adorar Deus? Vós, judeus, dizeis que precisa em Jerusalém. Naquela época havia os templos, como se fossem os santuários de hoje. Onde que vai encontrar Nossa Senhora? Vai em Medjugorje, vai em Lourdes, vai em Fátima, vai em Aparecida. Qual é o melhor santuário? E assim fazia eles. Aonde que Nossa Senhora faz mais graças? Não, é lá em Lourdes. Então você quer a graça, vai em Lourdes. E aí por diante. Coisas nossas. Quando eu digo nossos, seres humanos. Porque nós não somos a verdade. Nós somos a falsidade. Ou, vamos dizer, amenizando um pouquinho a coisa, a falsidade seria culpado, não? Pelo menos nós somos a ignorância. E quando o ser não possui a verdade, é ignorante. Culpado? Não. Simplesmente ainda não aprendeu. Então, se não aprendeu, vai ter que aprender, não é? E assim em todas as coisas, até nas coisas humanas. Vocês não vão dar um carro nas mãos de uma pessoa que não sabe dirigir. Não vão dar um carro nas mãos de uma criança. Não vão confiar a ele, as mães, a cozinha, né? Ou vocês mães entregam para as crianças como cuidar da cozinha. Estou falando de crianças pequenas, não é? Porque não sabe. É culpado? Não, não é culpado, mas não sabe. Então veja que quando se fala de religiosidade, precisamos prestar bem atenção. Porque se o fato de ser religioso não transforma a nossa mente, o nosso conhecimento, o sabor, repito, o sabor das coisas e da nossa vida. Porque religiosidade é sabor da vida.
Descobriram não o sabor das coisas, mas o sabor da vida. E fisicamente, quem ficou doente sabe o que é o sabor da vida. Porque quando você está doente, nada tem sabor. Você tem que readquirir a saúde para que até a boca tenha sabor da comida. Os ouvidos, os olhos, a natureza possa ter um sabor. Mas o princípio de tudo isso, de onde que vem? Da tua saúde. O sabor do trabalho, de poder trabalhar, o sabor de poder produzir, e aí por diante. Veja que eu não entendo que é tão lógico. E às vezes a gente faz da religiosidade uma êxtase. Sim, os santos tiveram os êxtases, mas não era bem o que nós entendemos. Quando os santos entravam em êxtase, é como quando um poeta faz uma poesia, então ele é tomado pela poesia. Como quando um musicista compõe uma música, e ele é tomado para aquela música. Então os santos tinham se purificados antes, eram puros e eram atraídos por quem? Por aquele que é a fonte da vida, que é o próprio Deus. Estes eram os santos. Mas antes de chegar aos êxtases, eles tiveram uma purificação, vamos dizer, do diabo. Que é aí que o diabo entra na história. O diabo não fica nos atentando por aí, coitadinho, não tem culpa. A gente dá culpa ao diabo. Não, é o demônio que me atende, que nada. É você mesmo que se atende. A tentação somos nós mesmos. Quando formos santos, aí Deus vai permitir que diretamente o diabo possa tentar. Mas daí já somos bastante fortes para vencer até o próprio diabo. Se quiser isso, pode ler a vida do Padre Pio, que foi proclamado santo, onde vem toda a história dele, com a purificação, além de outros santos, porque os santos têm um caminho humano, onde parte, como falei antes, da ignorância, que todos nós, na qual todos nós nascemos, e depois somos purificados. E depois encontramos a verdade. E a verdade nos liberta. Por que a verdade nos liberta? Porque aí nós conhecemos os verdadeiros valores da vida. Esta é a libertação. A maioria das vezes nós pecamos, sabe por quê? Porque achamos que é aquilo mais importante. Para a criança, empinar pipa é a coisa mais importante da vida, não é a escola. Empinar pipa. E hoje em dia, pior ainda, com aqueles benditos negocinhos, não? Não, agora piorou a situação, vai dar problema. Sinto muito dizê-lo, mas se não se põe horário, viu, criançada? Se não se põe regras, vai dar problema para vocês. Porque aquilo escraviza, como todas as coisas escravizam. Entendeu? Que o conhecer é uma coisa, a curiosidade vazia é outra. E o que a mídia, o Twitter, o Facebook, etc., nos oferece é simplesmente curiosidade vazia. Então ficamos na superficialidade da vida, por isso que vai dar problema. Não que as coisas tecnológicas não sejam boas. Tudo o que é progresso tecnológico é bom, maravilhoso. Ontem à noite eu estava na Venezuela, hoje estou aqui. Vou dizer que a tecnologia do avião não é bom, é boa, ótimo. Maravilhosa, não é? Mas você precisa saber usar. Nós temos que usar a tecnologia. Não a tecnologia deve nos usar. Compreende? Mas isso é só uma coisa dentro da história. Então esta história de hoje, porque estamos no segundo domingo de Quaresma. O que vem a ser a Quaresma? Já domingo passado nós falamos. Existem duas histórias. O que a Quaresma representa?
o caminho rumo a Quaresma. Acabou o carnaval, tudo bem. Mas a Quaresma é rumo à ressurreição. A vitória definitiva da vida sobre a morte. Eu acho que os médicos, se descobrissem isto, fariam muitas quaresmas. Biologicamente. Se pudesse descobrir como salvar os doentes de uma doença mortal. E colocaria muitos doentes na quaresma. Já nos coloca na UTI. Já nos coloca na UTI. Para o bem, não para o mal. Para o bem nosso. Para ter a vida. E nós enxergamos a morte. Vamos para frente. Como? Sem alguém que nos guie. O Senhor é o meu pastor. Ele me guia. Ele dirige a humanidade. Aonde entra a história de Deus ou a história dos homens. Prestemos bem atenção. Quando falamos história de Deus, não vamos entrar no trato de moralidade, que sempre nós caímos. Porque achamos que nós vamos fazer as coisas, nós vamos ser mais bonzinhos, nós vamos realizar as obras. Não. A história, repito, de Deus. Ele faz a história. Ele faz a história. Por isso não é impossível nada. Porque não somos nós que fazemos. Por quê? Porque é uma história de vida. Quem é que faz a vida? É a criança que faz a vida? Ou são os pais e depois a mãe que geram a vida e alimentam a própria vida? O que é? Não são os pais? A criança não tem poder de vida. Gente, quando falamos de religiosidade, é problema de vida ou morte. Então Deus trouxe a vida ao mundo. Antes, aí viria a evolução que tantos cientistas querem descobrir, saber se a gente vem do peixe, se a gente vem do macaco, se o mundo vem do nada, etc, etc. Se vê. Cabe a eles estudar para descobrir. No fundo, se forem honestos, vão descobrir que existe alguém que deu o primeiro pontapé a esse universo. Como? Maravilhoso. Ultimamente, antes era o átomo, a parte mais indivisível. Átomo, exatamente em grego, que não se pode cortar, não se pode dividir. Seria a parte última de toda a existência. Agora descobriram que a partícula de Deus, deram o nome. Até os brigaram, os cientistas, não pode chamar a partícula de Deus porque é o início que não se sabe o que é. Ótimo, explique, mas quem deu o início a isso? A fonte da vida. Então, quando a gente lê em Cristo, aí começamos a conhecer quem é esse homem Jesus Cristo, que se apresenta à samaritana, dá-me de beber. Dá-me de beber. Porque se Jesus Cristo é aquele homem que pede, dá-me de beber. No princípio, o mesmo São João que conta esta história, ele, quando apresenta Jesus ao mundo, fala assim: no princípio, antes que tudo fosse criado,
existia o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Você entra numa casa, começa a ver as mesas, os móveis, a cozinha, etc. Bonito, maravilhoso. Quem fez isso aqui? Foi o carpinteiro, foi isso e aquilo. Você olha o universo, vocês nunca meditaram isto? Quando lê aquele trechinho. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Esse é o princípio da criação. A nós cabe descobrir como foi feito. Isso seria a ciência, a pesquisa. E seria maravilhoso. Compreende? E tudo foi feito para Ele. Aonde vem a história de Deus na humanidade, que é a única história de vida, porque Deus é a fonte da vida. O resto, gente, tudo passa e tudo morre. Pela própria lei que está dentro de não vida. Então vejam que encontrar a religiosidade, a fé, quando a gente fala, aquela pessoa é muito religiosa. Eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou isto, eu sou aquilo. Ou você é de Cristo, ou você não é absolutamente nada. Sim? Aí eu sou do movimento carismático, eu sou do PLC, eu sou disto, eu sou daquilo. Ou você é de Cristo, ou você não é nada. Não existem fórmulas de vida. Existe a vida só. Que estes movimentos sejam alguma coisa que te leve a Cristo, tudo bem. Tanto que Jesus depois fala, na última oração, Pai, que seja uma coisa só, como eu estou em ti. Que eles sejam uma coisa só em nós. A unidade será feita não porque, bom, vamos de acordo, não, porque Cristo unifica tudo e todos. Aonde quero chegar com esta parte assim? Parece que esteja longe do Evangelho de hoje, não. Como disse, existem estas duas histórias. A Quaresma nos leva a celebrar a vitória da vida sobre a morte. Não são as cerimônias religiosas a Páscoa. Preste bem atenção. Não são as procissões que vão ser feitas. É uma realidade. A Páscoa ou se vive dentro de si, ou não existe. Podemos passar também toda a Semana Santa dentro da igreja. Se ela não acontecer dentro de mim, se eu não sentir dentro de mim um renovamento, um aumento de vida, não é Páscoa. É uma data como todas as outras. As festas como todas as outras. E quem conduz esta história de Deus? Mais uma vez, muito simples, muito claro. É um homem visível aos olhos das pessoas, aos olhos do povo,
no qual alguns acreditaram, no qual outros, que deveria tê-lo apresentado ao povo, que eram os sumos sacerdotes, que eram os teólogos da época, não estou falando contra os teólogos, porque eu também estudei teologia, entendeu? Mas que eram os teólogos da época, os fariseus, os saduceus, etc., que sabiam de tudo, o rejeitaram porque um simples homem não podia ser Deus. Mais uma vez, repito, os muçulmanos consideram Cristo um profeta. Porque Deus, Allah, imenso, imenso. Quando a gente enche a boca de Deus, estou vendo agora nos meus olhos campo de futebol e aqueles benditos que fazem gol. Levanta os dedos para Deus, para dizer que Deus fez o gol. Me parece que é isso a interpretação, não? Como é que você se interpreta? Eu interpreto assim, não é? E o goleiro, o que vai fazer para Deus? Isso? Gente, vamos purificar nossa religiosidade, gente. Pelo amor de Deus, gente. A vida é muito preciosa. Porque depois da nossa vida, nós a jogamos fora nas outras coisas. E perdemos a nossa vida. Vamos deixar estas besteirinhas de lado, gente. Se Deus quiser, o meu negócio vai dar certo. Falei para uma pessoa, deixa Deus de lado. Ele disse que não acreditava em Deus. Falei, bom, por que está usando Deus? Vai ser a vontade de Deus se eu comprar este sítio ou não comprar. Falei, é negócio. Vontade de Deus. Vontade é tua. Pega o dinheiro e paga. Se não tem dinheiro, vai embora. Vontade de Deus. Mas quando a gente usa a religiosidade para estas finalidades, quantos? A maioria, vamos ser sinceros. A maioria. Acontecem as coisas, é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é uma só. Que dentro de nós esteja a vida. A vida dele. Esta é a vontade de Deus. A vontade do médico é uma só. Não é a cirurgia. Não é o remédio amargo. Você toma um remédio amargo? É vontade do médico. Não fala. Agora você tem que fazer uma cirurgia. O médico quer assim. Me desculpe se eu falar desse jeito. Porque estou cansado de ver a pobreza do povo em nome da religião. Deus quer assim. Está querendo o que, Deus? O médico quer que você sofra. O médico quer, pelo amor de Deus. O médico que é médico, um pobre ser humano, quer a tua saúde. O médico me tirou aquilo que eu gostava na vida. O médico me tirou o açúcar, o médico me tirou o sal, etc. Fica chorando? É vontade de um médico. Não se pergunta por que tirou o sal, por que tirou o açúcar. Porque quer a tua saúde. Então, se nós compreendermos qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus, eu não chamo vontade de Deus, porque Ele não é um ditador e nem um opressor, Deus. Ele é um educador. Primeiro é Pai, porque é fonte da vida. E depois Ele nos educa. O que quer dizer educar? Fazer crescer a criança. Ensinar ele a comer, ensinar ele a andar, ensinar ele a se vestir, a se limpar, a estudar. Isto é o educador. Aquele que conduz a pessoa no seu crescimento. Não o opressor. Então, o desígnio de Deus, como o desígnio de vocês pais, é que os filhos chegam à maturidade e ao desenvolvimento.
biológico, psíquico, afetivo, intelectual. Isso Deus quer para nós. E Ele tinha que eliminar as doenças. Qual é a doença que não deixa a gente crescer? Você sabe? Sabe dar o nome a esta doença? Não? Qual é a doença que não deixa crescer e que depois, afinal, até vai causar a morte física? Já tem um nome ou não tem esta doença? Tem doença que tem nome, não é? Diabetes, câncer, etc. Qual é esta doença que não deixa o ser humano crescer? Pecado. A gente chama com este pecado. Você sabe? É pecado, é o pecado. É uma doença. Entendeu? Por isso que a gente tem que tirar a doença de si. É o pecado. O azar é que nos ensinaram a fazer uma listinha de pecados. É o pecado, com o nome maiúsculo, que destrói o homem. E quando a gente vai receber a Eucaristia, onde a gente pensa, não, eu vou ficar sem pecado, eu não vou pecar, não? Como é que você não vai pecar? Não é você que tira o pecado. Quem que tira o pecado? Deus. A gente fala na missa, quando apresenta a hóstia. Você está no catecismo? É. Então, está se preparando a receber quem? Jesus. E quando se apresenta Jesus, nós falamos, tu que tiras o pecado do mundo. Mas quem que procura a Deus para tirar o pecado? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Primeiro porque a gente não se reconhece pecador. Quando São Francisco, depois da morte, antes da morte, em vida, tinha o Frei Maceu, que estava junto com ele. O Frei Maceu era bonitão, o Frei falava bem. Francisco falava mal. Era feinho, era baixinho, 1,50 m. Aí Maceu falou, Francisco, mas por que todo mundo corre atrás de ti? Era um fenômeno. Onde chegava Francisco, as cidades paravam. Sabe, Maceu? Aí ele falou, você não é bonito, você não fala bem. Por que o povo corre atrás de ti? Exatamente, falou Maceu, agora você fala a verdade. Eu não sou bonito, não falo bem, não tenho qualidade nenhuma. Mas Deus quis depositar em mim toda a sua graça. Então o povo não corre atrás de Francisco. O povo corre atrás de Deus, que quis habitar em Francisco. O povo corre atrás de Deus que quis habitar em Francisco. Entende? Então, esta é a realidade. E quando ele morreu, lá em Assis, eles matavam os bandidos, matavam os assassinos. E tinha um lugar que era chamado a Colina do Inferno, onde era jogado no meio das pedras. E que agora tem a Basílica de São Francisco, onde eu vivi lá 10 anos, e chamada a Colina do Paraíso. Francisco pediu, veja a realidade dele, um homem que corria, todo mundo corria atrás dele, como é diferente das pessoas, atletas, Miss, etc. É o meu ego. O meu ego. O que é o teu ego? O que é o teu ego? O que é? A tua beleza física é o teu ego? A Copa do Mundo é o teu ego? O jogo de futebol é o teu ego?
O teu dinheiro, o teu ego. O que é o teu ego? A tua vaidade, o teu ego. Compreende que ter uma visão religiosa da vida é bem diferente. O meu ego é Cristo. O meu ego é Cristo. Porque só Ele é vida. Volta ao discurso, a coisa que a gente falava antes. Aqui se fala de vida ou de morte. O meu ego é Cristo. Isto é começar a ter fé, a crer. Porque quando começamos a crer em Cristo, aí começamos a crer em nós mesmos. Começamos a ter outra ideia de nós mesmos. Eu sei que o mundo enfiou na cabeça de vocês um monte de coisas. As tentações também, o mundo não conseguiu, porque desde criança Deus me tirou do mundo antes que eu aprontasse muito. Ou não. Entende? Mas as tentações dentro de mim queriam me iludir, dizendo que as vaidades, que a carreira de ser padre, que isto, que aquilo, podia ser o meu ego. Tudo besteira. Esta é a revelação que Deus nos faz, e a revelação simples e humilde que Jesus faz ao samaritano. Quem bebe desta água terá mais sede. Por isso que quem tem o poder quer mais poder, quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Quem um dia foi bonito vai espichando a pele até virar japonês. E aí por diante. Este é o meu ego, gente. Este é o meu ego. Quem bebe desta água terá mais sede. Quem bebe da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Aliás, não somente. De dentro dele vai jorrar água até para os outros. Existe esta realidade. E crer ou não crer. Rumo à ressurreição de Cristo, a vitória definitiva sobre a morte, nós também caminhamos. Não precisa morrer para esperar a ressurreição. A cada dia, nós ressuscitamos. Como o estudante passa da ignorância para a ciência, estudando cada dia. Assim também nós, a cada dia, ressuscitamos da morte para a vida, o encontro de Cristo.